E a gente ainda segue no tema, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin deve se encontrar hoje com empresários para debater o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump. Confira mais informações com a Valéria Luizetti. O governo federal inicia nesta terça-feira uma força-tarefa para tentar amenizar os efeitos do aumento das tarifas sobre produtos brasileiros, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nova alíquota de 50% começa a valer no dia 1º de agosto e atinge todas as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Como resposta, o presidente Lula criou um comitê interministerial que será responsável por coordenar as medidas de proteção à economia nacional. O grupo é presidido pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e reúne também os ministérios da Fazenda, Relações Exteriores e Casa Civil. As primeiras ações do comitê já começam nesta terça. Às 10 horas da manhã, o governo se reúne com representantes da indústria e às 2 da tarde será a vez do agronegócio. O objetivo é ouvir o setor privado, entender os impactos da medida americana e discutir possíveis contramedidas. Segundo Alckmin, a estratégia brasileira inclui articulações com empresas norte-americanas instaladas no Brasil, já que elas também seriam prejudicadas pela tarifa. Ele destacou a integração entre as cadeias produtivas dos dois países e antecipou que o diálogo com os Estados Unidos seguirá aberto. Então é evidente que as empresas americanas também vão ser atingidas. Então nós vamos conversar também com as empresas americanas e com as entidades do comércio Brasil-Estados Unidos, como a ANCHA. Alckmin garantiu que até agora o governo não fez qualquer solicitação à Casa Branca sobre o tarifaço. O que nós estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos, porque você está vendendo para uma empresa americana, para você fazer essa articulação também, e o governo também o fará. No mesmo horário da reunião de Alckmin com a indústria, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também vai tratar do tema com o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, Gabriel Escobar. O encontro será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Alckmin afirmou que não vê problema no encontro paralelo. Na véspera, Escobar teve um encontro com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade. Você pode observar que a partir do momento que o presidente Trump entrou lá como chefe do executivo dos Estados Unidos, a gente não viu gesto nenhum da parte do governo brasileiro, no sentido até de se fazer justificar os 200 anos de relações diplomáticas e comerciais que o Brasil tem para com os Estados Unidos. E a partir do momento que outras movimentações acabaram por acontecer no plano internacional, até mesmo na questão política local, para mim foi a gota d'água para que essa medida fosse anunciada como foi. Enquanto isso, o setor produtivo demonstra preocupação com os impactos da medida. A Confederação Nacional da Indústria realizou uma reunião emergencial e estima a possível perda de até 110 mil empregos. As entidades defendem o adiamento da tarifa e reforçam a necessidade de diálogo técnico para preservar a relação comercial entre os dois países. Vamos conversar mais uma vez com os nossos comentaristas. Zé, começando por você dessa vez, que papel o Comitê Interministerial deve exercer nesse momento, né? O que o Brasil está disposto a negociar ou a entregar? E queria uma avaliação sua também sobre o protagonismo exercido agora pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele é a pessoa correta para essas negociações? Nesse caso do tarifaço do Trump, né, a turma do deixa disso ficou maior, cresceu. E é a primeira vez em que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está em consonância, em apoio ao grupo empresarial, à ala mais de direita, que está mais pedindo calma e negociação. E aí entra o ex-governador de São Paulo, né, Geraldo Alckmin, que conhece muito bem essa locomotiva do Brasil, que é São Paulo, e ministro, além de vice-presidente da República.
A ordem do presidente Lula é prolongar o debate porque o governo acha que está ganhando a narrativa. E mais do que isso, a ordem para os ministros é de ser duro nas negociações, não passar a ideia de que o Brasil está de joelho, mesmo em condições inferiores. A economia norte-americana é superior à economia do Brasil em muitos. O PIB de lá é muitas vezes superior ao PIB daqui do Brasil, para você ter uma ideia, nem dá para comparar. Mesmo o Brasil importando menos do que exporta, ou seja, uma balança favorável aos Estados Unidos. Houve aqui também a avaliação da qualidade das importações brasileiras, norte-americanas. Não é como, por exemplo, as importações da China, que a gente exporta mais, mas as importações incluem aí muitas brusinhas, muita quinquilharia que vem da China. Nos Estados Unidos, não. Muito maquinário, peça de veículos, significa empregos aqui no Brasil, que são bens de produção. Então, esse é o equilíbrio. Para se ter uma ideia, Nelsinho Trade, que falou agora há pouco aqui, presidente da Comissão de Relações Exteriores, marcou para agora, daqui a pouco, uma sessão para tentar aproximar o Brasil tecnicamente dos Estados Unidos. E ele diz que é preciso dividir essa responsabilidade. Ele fala do governo que não se aproximou dos Estados Unidos, ou seja, não cuidou desses mais de 200 anos de relação, mas agora é preciso que todos se envolvam no processo para a reaproximação. Do outro lado, que não torce para essa reaproximação é, surpreendentemente, o responsável pelo levante, pelo acordar da direita aqui no Brasil. Então, o que está acontecendo neste momento? Os empresários, o setor produtivo, está entendendo de que muitos setores fecharão, porque alguns trabalham exclusivamente com a exportação para os Estados Unidos. Uma tarifa de 50% é impeditivo. Isso não é tarifa, é suspensão de negócio. Nada, absolutamente nada consegue suplantar um aumento de 50% de sanção. Agora, interessante observar também, né, Deise, como a gente ia mostrando na reportagem agora há pouco, que as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 50% de 2001 até 2024, ou seja, em pouco mais de 20 anos, uma redução significativa dessas exportações. E ainda assim, claro, é um player importante, porque ninguém pode dispensar a economia americana para fazer negócios. E essa integração aí dos empresários, agora com representantes do governo, acaba unificando uma classe que, como o Zé dizia, talvez estivesse mais em oposição ao governo do que propriamente do lado no atual momento, né? Exato, Nonato. E aí a gente tem uma virada que é muito pragmática no governo. E é interessante notar como essa entrada do Alckmin, ela favorece o jogo, que eu entendo que é um golaço agora. Porque você imagina se diante de todo esse cenário a gente continua tendo a exposição do presidente Lula com esse embate ideológico em relação a Washington. O que isso provocaria nesse jogo? Então a gente tem agora a entrada do Alckmin, que tem uma visão muito mais pragmática. Aí o que ele faz? Ao invés de recorrer a esse embate ideológico, que é muito mais uma característica do presidente Lula, ele aposta no setor privado como um vetor diplomático. E aí o que ele faz? Ele entende, o Alckmin entende que o Brasil ele não tem um peso para negociar de igual para igual economicamente com os Estados Unidos, mas ele pode agir como um articulador entre os interesses econômicos dos dois lados. Então, quando ele traz o setor econômico para negociar do lado dele, aí sim ele coloca um peso nessa negociação. E aí ele tem uma tentativa sofisticada, porque ele usa o mercado como uma ponte diplomática, ele aproxima os exportadores brasileiros de importadores norte-americanos, e aí, antes que o impacto comercial ele cristalize o apoio interno ao mercado trumpista, ele consegue fazer essa negociação. Então, ele trata a política externa via uma economia real. Ele não fica tratando de ideologia ou de abstração. Ele pega a economia brasileira, o mercado brasileiro, trata de dados reais, apresenta para os americanos e tira toda a ideologia de lado. Então, ele apresenta dados concretos, pragmatismo, e aí sim a gente pode começar a pensar em conversar, deixando toda a ideologia de lado, toda a abstração de lado, que é o que o presidente Lula vinha fazendo até então. Então, finalmente, a gente começa a conversar como adulto na sala.